vamos juntas. Esse vídeo traz as 8 dicas para vencer a TPM. São dicas valiosas, dicas preciosas, dicas que vão mudar a sua vida, dicas que vão mudar a maneira como você enxerga a menstruação. E se você anotar o que está escrito nesse material, eu tenho certeza que você não será mais a mesma, mas será uma pessoa muito melhor, com um emocional muito mais forte, com uma saúde muito mais plena, ok? Porque aquilo que é bom deve ser compartilhado, merece ser espalhado, porque a gente veio aqui nessa terra para ser canal de bênção. Tudo aquilo que é bom em sua vida, você deve utilizar aquilo que você faz de melhor para ser um canal de bênção para as pessoas. Você recebe a bênção vai sobre você. Você experimenta essa bênção de maneira extraordinária. E assim que você vivencia essa bênção, o que você faz com ela? Você transborda essa bênção. Ou seja, a bênção não vai ficar acumulada em você, ela vai transbordar. E aí você vai ser o quê? Um canal de bênção em que você vai, por meio da sua vida, influenciar outra vida e transbordar a vida por aí. Ok? Eu espero de todo o meu coração que essas 8 dicas não fiquem apenas no papel, mas se perfaçam no dia a dia de vocês, na atitude de vocês, ok? Então eu vou começar com como eu posso me fazer entender. Eu vou reviver as 4 primeiras dicas que eu dei na noite anterior, ok? A primeira dica que eu trouxe para vocês para vencer a TPM foi: prepare seu corpo para receber a menstruação. Como assim, Tamires? Você sabe que vai menstruar. Você sabe que todo mês a menstruação virá. Essa é uma realidade na vida de toda mulher. E não deve ser uma realidade considerada triste, considerada ruim, deve ser uma realidade considerada... Só um instante que tá tendo uma lista aqui no meu celular que agora eu fiquei intrigada, né? Bom, seja lá o que for, não tem muito o que fazer. Enfim, então essa é uma realidade que vai chegar na sua vida. Veja como algo positivo e se prepare para ela. Então não se prepare para a menstruação só quando ela chegar. Você sabe que ela virá. Então você tem aí 12 meses para se preparar. E você vai continuar vivendo esse processo de preparação enquanto você for experimentando esse ciclo menstrual na sua vida. E como você se prepara para a menstruação? Você prepara o seu corpo para ela, por meio de uma alimentação saudável que começa no primeiro dia do ano e perfaz aí até o final do ano e assim subsequente, ok? Você se alimenta bem, assim você prepara um corpo saudável, um corpo forte, para quando a menstruação vier, ela venha num corpo saudável. E se ela está vindo num corpo saudável, ela vai se materializar da maneira mais natural e tranquila possível. Se você trabalha o seu emocional, significa que a tensão pré-menstrual vai vir de uma forma muito menor, a ponto de que você nem vai perceber que essa tensão chegou naquele mês para você. Você vai dizer, mentira, nem eu lembrava que eu estava na TPM, como foi que isso aconteceu? Você vai menstruar e vai notar que aquela tensão que você sentia antes, você já não está sentindo mais, ok? Então, seu primeiro passo é, prepare-se para a menstruação. Se é uma realidade que você sabe que vai acontecer na sua vida, não deixe de se preparar um dia antes, uma semana antes, não. Prepare-se no primeiro dia do ano e continue se preparando todo o mês, ok? Vamos lá. Segunda dica, comece a cuidar de sua alimentação. A alimentação é aquilo que vai fortalecer o seu corpo. O que você está ingerindo? Alimentos que vão fortalecer o seu corpo
ou alimentos que vão inflamar o seu corpo, vão prejudicar o funcionamento do seu corpo. Quando você se alimenta de maneira ruim, você não está ajudando os seus órgãos a trabalharem da melhor maneira possível. Portanto, através da alimentação, você alimenta o seu cérebro também. Que tipo de vibração essa alimentação está trazendo a você? É uma vibração positiva? É uma vibração negativa? O alimento que você ingere está lhe trazendo bem-estar ou você se sente irritadiça? Eu trago para vocês aqui o que um psiquiatra falou sobre alimentação. Ele disse que uma dieta rica em ultraprocessados, farinha branca, açúcar e refinados é considerado uma alimentação inflamatória e pode influenciar negativamente no seu ciclo menstrual, atrapalhando o seu funcionamento regular, trazendo mais cólicas e irritações ainda mais acentuadas no período da TPM. É comprovada, a ciência comprova, que a alimentação ela tem influência direta na sua saúde emocional. Pesquise na internet, pesquise por meio dos Instagrams de nutricionistas, nutrólogos, você vai perceber como a sua alimentação é fundamental. Isso quer dizer que se você quer vencer a TPM, alimentar-se bem é um dos pilares para poder sair de forma ilesa e passar por um mês extraordinário, apesar da menstruação, que é, na verdade, quando você olha por um novo ângulo, uma bênção, um presente, uma oportunidade, ok? Bom, a quarta dica que eu dei para vocês foi: faça atividades físicas. E eu sugeri que vocês fizessem 10 minutos de alongamento, 10 minutinhos só por dia, e também praticasse de 15 a 30 minutos. Por que de 15 a 30 minutos? Porque quando você começa a fazer uma atividade, mais importante do que a quantidade é a qualidade, a intensidade e a constância. Se você reservar apenas 30 minutos do seu dia, que parece tão pequeno, mas se você fizer isso diariamente, todo dia, você vai ver um resultado incrível e você vai tornar aquela ação um hábito. E são os hábitos que tornam a nossa vida extraordinária. Claro, hábitos produtivos, não hábitos ruins. Então vamos lá. Eu vou chegar aqui na quinta dica que eu tenho para vocês, ok? Eu parei no início da semana, eu acho que foi na segunda ou na terça, na quarta dica. E como já estava ficando muito prolongado e para não ficar cansativo, eu parei ali. Então eu vou retomar de onde parei, ok? Então eu espero aqui que eu possa trazer esse parâmetro muito interessante para vocês, que é uma quebra de um paradigma. Vamos para a quinta dica, que é: mude sua crença sobre menstruação. Tamires, o que é isso? Bom, crença é tudo aquilo que você acredita. O que você acredita que seja o mundo, o que você acredita que seja as relações amorosas, o que você acredita que seja o dinheiro, o que você acredita que seja a vida, tudo isso é crença, ok? Então, significa que você tem uma crença sobre a menstruação. Cada mulher acredita que a menstruação seja algo. Cada mulher dá um significado para a menstruação. E qual significado você escolhe dar? Você escolhe enxergar a menstruação como sua aliada ou como sua inimiga? É aí que eu trago para você a oportunidade de enxergar a menstruação por uma nova perspectiva, por um novo olhar. Como assim? Veja a menstruação como a sua aliada. Muitas meninas crescem em lares cuja a ideia de menstruação não é trabalhada. Muitas vezes não lhe é explicado de forma detalhada, de forma cuidadosa, o que é a menstruação. Muitas das vezes elas menstruam, descobrem que menstruam e acabam aprendendo sozinhas o que fazer com aquilo. E às vezes elas repetem o mesmo padrão de comportamento que
as suas antepassadas, né? Antepassadas, português sorriu aqui para mim. Que os seus antepassados, no caso mulheres, as suas ancestrais, tinham como pensamento. Então, digamos que os ancestrais daquela moça achavam que a menstruação era uma bênção, era algo bom, era algo maravilhoso, representava fertilidade. Isso faz com que ela provavelmente repita essa crença e comece a ter uma visão positiva. Pode ser que os ancestrais dela, as mulheres, ou até mesmo homens, a gente é influenciado não só pela parte materna, mas também pela parte paterna, acreditava que não era algo bom, então ela vai crescendo achando que não é algo bom. Ou às vezes não se é trabalhado isso em seu lar e ela acaba aprendendo sozinha e ela vai buscar o que? No mundo, o que as pessoas dizem na sociedade. Infelizmente, a maioria das pessoas tem crenças ruins sobre praticamente tudo na vida e é por isso que a gente tem que sair por aí usando o nosso cérebro, a nossa consciência, para não ser influenciados negativamente pelas pessoas que possuem crenças ruins sobre a vida. Veja, não são crenças realistas, são crenças ruins, de pessimismo, de negativismo, de, como alguns chamam, energia ruim, que na verdade a nossa própria vibração cerebral. O nosso cérebro tem uma vibração. O nosso cérebro ele tem uma frequência cerebral, o nosso cérebro ele emite ondas e essas ondas influenciam as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que muitas vezes, só de você estar ao lado de alguém triste, você acaba ficando triste. Mas só de você estar ao lado de uma pessoa feliz, você fica feliz. Então, o que significa? Significa que, independentemente de qual tenha sido a sua realidade, você pode mudá-la agora, nesse exato momento, quando você quiser, porque a vida é uma responsabilidade sua. Então, você pode escolher repetir aquelas crenças negativas, como você pode escolher criar novas crenças, inclusive sobre a menstruação. Então, o que você acha que a menstruação ela é? Ela é ruim? Ela é um castigo? Ela é um fardo? Se você achar que ela é tudo isso, antes dela chegar, você já vai criar na sua mente comportamentos ruins. Você já vai projetar, já vai ter uma visão de futuro ruim quando a menstruação chegar. Então, é como se todo mês você criasse, por meio de uma visão, algo ruim naquela semana em que você vai menstruar. Então, digamos que o seu ciclo menstrual é regular e você sabe exatamente quando vai menstruar. Ou ele não é regular, mas você já cria uma visão negativa do que vai acontecer nesse período. Você vai inconscientemente agir da mesma maneira pela qual você já projetou no seu cérebro que viverá. Cansada, fadigada. Veja, negativismo é diferente de realidade. Quando a gente está menstruada, a gente fica um pouquinho mais fraca, mais fragilizada, as pernas ficam um pouco mole, cada mulher tem um sintoma, mas não precisa ser o fim do mundo, é só uma fase. Você pode até diminuir os afazeres da sua rotina, mas você não precisa enxergar aquilo como o fim do mundo. Porque veja, tudo aquilo que você foca expande. Se você focar no período menstrual em que você tem que lidar com a dor, que você tem que lidar com um corpo diferente como algo positivo, eu sou uma pessoa fértil, a menstruação é algo bom, é o início de um ciclo, eu posso gerar uma vida por meio do meu ventre, ou eu sou mulher, menstruação significa feminilidade, feminilidade é algo bom. E aí você pode reprogramar a sua crença não só sobre a menstruação, mas também sobre o seu eu feminino, porque tem muitas mulheres que têm uma imagem ruim do que é ser mulher, ou seja, tem muita mulher que tem uma crença ruim sobre ser mulher, acha que ser mulher é ruim, acha que ser mulher é fardo, acha que ser mulher é igual a sofrimento. Isso faz com que ela já enxergue a menstruação de forma muito pior. E se você se permitir enxergar a menstruação como algo bom, que representa fertilidade,
representa início de um novo ciclo, representa energia positiva, representa luz, representa que você é uma pessoa saudável, representa que a partir de você pode vir uma vida. E mesmo que você não tenha planos de ser filho, mas a ideia de você representar vida, amor, luz, já faz com que você veja a menstruação de uma maneira positiva. Veja, não é apenas uma visão positiva, é uma visão transformadora. O enxergar de forma positiva faz você ver a realidade de uma nova forma. Você não precisa ver a realidade como algo ruim, como você também não precisa enxergar a realidade de forma fantasiosa. É possível encontrar o equilíbrio e você enxergar na realidade o extraordinário. E eu trago para você essa nova oportunidade de enxergar a vida de uma forma positiva, de você enxergar a vida de forma amorosa, mas acima de tudo se enxergar com amor. Então eu convido você a ver a menstruação não como algo ruim, mas vê-la como algo bom, que significa feminilidade, que significa vida, que significa recomeço. E até aquela dor que você sente da cólica, ela é algo que te ensina. Dizem que as mulheres são mais resistentes à dor do que os homens. Por quê? Justamente pelas fases naturais da vida que a gente passa, que os homens não passam, ok? Então veja que a menstruação ela te fortalece, te faz praticar flexibilidade. Quando você está menstruada, você tem que diminuir o seu ritmo às vezes, dependendo aí de quem, de cada ciclo da menstruação para cada mulher. Então o que acontece? Você acaba diminuindo o seu ritmo. Isso é respeito por você, amor por você, é flexibilidade, é saber ser flexível. Ok, hoje eu consigo, hoje eu não consigo, eu aceito a minha fragilidade, eu aceito a minha vulnerabilidade. Então você pode, com a menstruação, aprender de forma extraordinária, ok? Então eu quero dizer para vocês que esse conteúdo é muito poderoso. E como você muda a crença? Você não muda a crença do dia para a noite. Não é assim, eu tenho uma crença hoje e amanhã eu mudei. Não, vai exigir de você viver um processo. Eu recomendo que você faça um exercício que ele é recomendado no livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Que é o seguinte, você vai escrever uma frase que representa a crença que você tem sobre a menstruação. A menstruação para mim é... Quando você escreve a menstruação para mim é, e você escreve não o que está no seu cognitivo, mas o que você sentiu. O que você sentiu foi bom? O que você sentiu foi ruim? Seja fidedigna, seja fiel ao seu sentimento, para que você não se auto-sabote, para que você identifique, traga luz à sua vulnerabilidade. Quando a gente traz luz aos nossos defeitos, às nossas fragilidades, é ali que a gente traz consciência e caminha para que a gente possa ser curado e transformado, ok? E ali naquela frase você vai encontrar qual é a sua crença real. E aí como é que você faz? Você escreve várias vezes o contrário. Se, por exemplo, você tem uma crença de que menstruação é uma coisa ruim, você pode escrever várias frases embaixo diferentes. A menstruação é algo bom, a menstruação é bênção, a menstruação traz felicidade, a menstruação representa feminilidade, a menstruação representa saúde, a menstruação representa fertilidade, a menstruação representa poder feminino, a menstruação representa um novo ciclo, a menstruação significa poder, a menstruação me ensina algo bom, a menstruação me faz feliz, a menstruação significa vida. A menstruação me ensina a passar pela dor, a menstruação me ensina a ser flexível, a menstruação é luz, a menstruação é vida, a menstruação é amor, a menstruação é aprendizado. Quando você aprende a lidar com a menstruação e quando você cria uma nova perspectiva sobre menstruação, a sua mente se expande, novas crenças são criadas e você começa a viver a vida de acordo com essas novas crenças que você criou e não de acordo com as suas crenças
crenças anteriores, ok? E quando você entende isso, quando essa sua ficha cai, quando esse entendimento vem para você, você se torna uma outra pessoa. Você se torna uma pessoa totalmente diferente. Você se torna uma pessoa totalmente renovada. A sua vida muda e eu tenho certeza que o seu ciclo menstrual nunca mais vai ser visto da mesma maneira, vai ser enxergado de forma muito melhor. Uma coisa muito importante que eu quero compartilhar com vocês, que é um testemunho da minha vida. Eu já tive ovários policísticos e eu acredito que essa seja uma realidade de muitas mulheres, porque eu acredito que eu não seja a única. É muito comum ouvir falar de mulher que tenha ou já teve a síndrome do ovário policístico. Eu já tive. Eu não tinha um ciclo menstrual regular, eu passei a ter um ciclo menstrual regular e eu posso dizer para vocês que eu me curei. Me curei do ovário policístico, me curei do ciclo menstrual irregular e hoje o meu ciclo menstrual ele é regular e hoje meus ovários encontram-se completamente livres de qualquer tipo de polimicrocistos. Por quê? O que eu fiz? Eu mudei a minha crença. Minha crença sobre ser mulher, minha crença sobre menstruação, minha crença sobre a vida. Eu trabalhei o meu emocional e quando você trabalha o seu emocional, você trabalha por consequência todas as outras áreas da sua vida. Porque se você quer ser espiritualmente forte, você precisa trabalhar antes o seu emocional. Investir no seu emocional é o maior presente que você se dá. Eu me presenteei me permitindo ser a melhor versão de mim mesma e eu busco ser todos os dias. Então eu fui uma pessoa que tive a síndrome dos ovários policísticos, não tinha uma menstruação regular, minha menstruação era bem irregular e eu comecei a experimentar a cura. Eu posso falar tranquilamente que a partir do momento em que eu curei o meu emocional, eu trabalhei o meu emocional, eu comecei a melhorar, inclusive no que diz respeito à menstruação. Então, quando você muda a sua crença sobre menstruação, você está trazendo para você a cura. Se você começa a enxergar a menstruação como algo positivo, como algo bom, como algo que vai transformar positivamente a sua vida, o seu corpo trabalha de maneira diferente, porque a palavra tem poder. Quando a gente entende que a palavra tem poder, a nossa vida muda. A ciência começou a estudar o poder da palavra, a fé na vida daquelas pessoas que se curaram por meio da palavra e por meio da fé. Inclusive, eu li um livro incrível que se chama Os Caminhos da Cura, que trata justamente de profissionais da área da ciência que começaram a trabalhar justamente a questão do poder da palavra, da fé, e não só esses instrumentos, mas como meditação, oração, instrumentos que a medicina não via como algo que pudesse funcionar. E que como a medicina, a ciência viu que funcionava para uma porcentagem da população, começou a estudar os efeitos desses instrumentos não convencionais na cura e na vida das pessoas, ok? A ponto de que hoje a gente tem a neurociência trabalhando pontos que a ciência antes não trabalhava, que é justamente o poder do cérebro, o funcionamento do cérebro, o impacto que o cérebro tem na nossa vida, a forma como a gente pode ser impactado a partir do momento em que a gente começa a usar o nosso cérebro a nosso favor, a partir do momento em que a gente cria novas conexões neurais, como trabalhar os hormônios para serem nossos aliados, como produzir hormônios bons. E eu quero dizer para vocês que tudo isso você pode aprender com a minha mentoria, ok? Então vamos seguir. Como passar pela TPM? Sexta dica. E a TPM, como vencer esse período que é tão complicado? Porque a TPM é justamente a dificuldade de trabalhar as emoções, pelo fato de que você está vivendo ali um boom hormonal, algo real em seu corpo.
Quando você já trabalha as suas emoções com antecedência, antes da menstruação chegar, o seu corpo já está em equilíbrio e ele consegue trabalhar melhor, inclusive essa questão. Então vocês vêm comigo para ler comigo a matéria que eu escrevi? Então vamos lá. E a TPM, como vencer esse período tão devastador? Lembrando-se de que você é quem tem o controle das suas emoções e não as suas emoções o controle sobre você. Lembre-se que é possível se preparar para a TPM de modo que quando ela vier você nem perceberá que está vivendo essa fase. Isso acontece comigo. Tem meses que eu estou tão de boa, mas tão de boa que a TPM quase não é percebida por mim. Se você se prepara emocionalmente todos os dias, não é a TPM que vai te derrubar. Então, assim, se você se prepara todo mês e você está se preparando desde o início do ano, não vai ser a TPM, a tensão pré-menstrual, que vai te derrubar. Porque a partir daquele momento, quando a tensão vier, você já não enxerga as emoções como alguém que te controla. Mas você enxerga as emoções como suas aliadas. É você quem as controla. Se você sente um sentimento ruim, você tem poder e autonomia para poder trabalhar aquele sentimento ruim. Se você está passando por uma fase ruim, você tem controle emocional para lidar com aquela fase que é apenas uma fase e vai passar. Então, quando você trabalha as suas emoções todo mês, acredita em mim porque eu vivo isso. Vai ter mês que a TPM vai passar por você desapercebida. Tem mês que eu não percebo a tensão pré-menstrual. Não percebo. Tem mês que eu noto que em um determinado período eu estou realmente um pouco mais aflorada. Os sentimentos vêm para mim de forma mais aflorada. Mas aí que tá, eu não sou vítima deles. Eu não desconto a minha raiva nas pessoas, eu não desconto o meu mau humor nos outros, porque, gente, ninguém é responsável pela TPM que você está passando. Nada pode justificar o seu mau comportamento perante as outras pessoas. Você precisa trabalhar em você a sua inteligência emocional. Não é porque você está passando por uma fase ruim que você vai descontar isso nas outras pessoas. A sua situação atual não justifica a sua atitude em maltratar o outro. Você não pode punir o outro pelo que você está passando. O seu sentimento é responsabilidade sua, o seu período menstrual é uma responsabilidade sua. E eu vou ser bem sincera, eu não concordo e nem acho que as mulheres devem estar se tornando a menstruação uma âncora para judiar das pessoas, do marido, do filho, da irmã, do irmão. Não é assim que funciona. Não é porque você está menstruada que você tem que descontar nas outras pessoas. Eu estava com raiva, é a TPM. A pessoa que se vire para lidar com a minha pessoa na TPM. Não é assim que funciona. Quem tem que controlar-se é você, sou eu. Ok? Se eu estou vivendo na TPM, não é o meu marido que vai ser punido pela TPM. Não é justo comigo, não é justo com ele, não é justo com as pessoas que compartilham o mesmo ambiente comigo que eu. Então você tem que se questionar. Será que eu estou me preparando para a menstruação? Será que eu estou cuidando do meu emocional? Será que eu estou trabalhando bem as minhas emoções? Será que eu estou descontando nas pessoas? E eu trago aqui no meu artigo, que você pode ter acesso, tá lá no site da Conceitual 9, ok? Eu digo o seguinte, eu uso um aplicativo chamado Flow. O Flow foi meu aliado e é meu aliado, e eu gostaria muito de compartilhar ele com vocês. O Flow é um aplicativo que avalia nosso ciclo menstrual. Ele calcula quando virá a nossa próxima menstruação e quando será nossos dias férteis, ok? É bem importante você ter o controle do seu ciclo menstrual. Quanto mais atenta você estiver quanto à sua saúde, melhor será para você. Eu uso o Flow até hoje e recomendo. O Flow, ele vai avaliar o seu período fértil. O Flow, ele vai avaliar
quando provavelmente a sua menstruação vai chegar. Veja, você não é refém da sua menstruação. Você não é refém da TPM. Você não é refém desse acontecimento. Você não é vítima do seu próprio corpo. Você é o autor, a autora da sua própria história. Você é o cara, a mulher que comanda o seu corpo. Então, nada mais justo que você ter ideia do que está passando com o seu corpo. Se você sabe que vai menstruar, se há uma realidade em sua vida, usa esse aplicativo Flow ou outro aplicativo que possa te ajudar. Tenha domínio e consciência do que acontece no seu corpo. Saiba quando vão ser os seus dias férteis, saiba quando vão ser os dias de tensão pré-menstrual, saiba quais são as probabilidades de você menstruar. Esse aplicativo é ótimo, ele calcula o seu ciclo menstrual, então você só precisa colocar lá o dia que você vai menstruar, você só precisa colocar lá o dia que você menstruou. Tipo, eu menstruei hoje, coloca lá. Ele faz todo o serviço para você. Ele já vai projetar a sua menstruação do mês que vem. Aí você vai lá e coloca, chegou o mês que vem, coloca a menstruação. Aí ele já vai projetar. Ou seja, em um ano de usar o Flow já vai ter ideia do seu ciclo menstrual, de como ele funciona, a probabilidade, os seus dias férteis. Gente, o Flow, ele é um aplicativo que deve ser muito divulgado. Ele ajudou a minha vida no nível. Eu passei a ter mais domínio do meu próprio corpo, eu passei a agir como realmente protagonista, ou seja, se eu sei que a menstruação é uma realidade em minha vida, eu não fico aguardando ela vir quando, mesmo que o seu ciclo menstrual não seja regular, use o Flow, tenha domínio, saiba o quanto ele não é regular, porque até o que não é regular no sentido de que você sabe que um dia vai chegar, pode ser daqui a 3 meses ou não. Faça uma avaliação, veja como foi em um ano, ok? E a 7ª dica é: cuide de sua vida sexual. Outra dica importante é a seguinte: uma vida sexual ativa e saudável é muito boa para a regulação do seu ciclo menstrual e sua saúde reprodutiva. Veja, é uma vida sexual saudável. Então, é para você procurar um parceiro que te valorize, que seja amoroso, que te respeite, que te apoie. Um acolhimento amoroso e saudável é muito importante para a mulher, porque reflete em sua saúde emocional e corporal. Então, a vida sexual é para ser a sua aliada. Lembra? As emoções são sua aliada, a menstruação é sua aliada, a vida é sua aliada, a vida sexual também é sua aliada. Então não é para você ser refém da sua vida sexual, ao contrário, é para sua vida sexual trabalhar a seu favor. Então busque viver uma vida sexual de forma, se você já tem uma vida ativa, você pode usar a vida sexual a seu favor, porque uma vida sexual ativa e saudável, ela contribui para a regulação do seu ciclo menstrual, porque o sexo é saúde, a vida sexual é saúde. Então, se a sua vida sexual é saudável, se o parceiro que você escolheu te respeita, te ama, te valoriza, aquele seu companheiro vai te ajudar no sentido emocional, porque ele vai ser uma relação equilibrada. É comprovado cientificamente que os relacionamentos saudáveis contribuem para o seu estado emocional, porque nós somos um ciclo, nós não somos só a nossa área profissional, financeira, sexual, a nossa área espiritual, emocional, nós somos um ciclo. Nós somos espiritual, emocional, nós somos corpo, mente, alma, nós somos profissão, nós somos financeiro, nós somos social / lazer, nós somos servir, nós somos intelectual, nós somos o nosso relacionamento com os nossos parentes. Nós não somos só uma área em específico, nós somos um conjunto. Nós somos um conjunto de vários pilares e a gente tem que buscar estar em harmonia com o todo, que é o que o Paulo Vieira tanto trabalha e ele tanto propaga, que é o que ele chama de vida sistêmica. E é o que a gente pode ter, é o que a gente deve ter, porque é nosso de direito, ok? Então busque alguém que valorize você.
Porém, sexo não é tudo, ok? Se você ainda não tem uma vida sexual ativa, tudo bem, não vai ser isso que vai interferir na sua saúde, ok? O sexo veio para complementar, mas ele não é a solução para tudo. A solução está em você e na sua saúde emocional, ok? Se você ainda não tem uma vida sexual ativa, isso não vai interferir negativamente na sua vida, tá bom? Porque a solução do seu ciclo menstrual regular, a solução do seu corpo saudável e de uma menstruação saudável não vem da sua vida sexual, ok? Tudo de bom que vem na sua vida vem porque você decidiu trabalhar o seu emocional e usá-lo como seu aliado. Está escrito na Bíblia: de tudo que você for buscar, busque a sabedoria, porque ela vale mais do que o ouro e a prata. Está escrito também que a sabedoria grita pelas ruas, buscando alcançar vidas. Está escrito que a sabedoria faz um banquete e pede para os seus empregados irem até a rua, espalhar o convite para que outras pessoas saciem-se desse banquete. Significa que a sabedoria, ela é valiosa e ela existe para mim e existe para você. E a sua escolha é somente sua, só você pode mudar a sua realidade, só você pode mudar a sua vida. E eu digo aqui, eu digo agora para você: a solução para os seus problemas está em você e nas decisões e nas suas escolhas diárias, ok? E a oitava e última dica é: não deixe de fazer seus exames. E antes que eu me esqueça, não deixe de ir regularmente ao ginecologista, acompanhe a sua saúde e viva de forma leve e feliz. Lembre-se, cuide do seu emocional todos os dias. Reserve um momento do seu dia para conectar-se com o divino. Pratique exercícios físicos, alimente-se bem. Crie um sistema de crenças positivos sobre menstruação e, acima de tudo, prepare-se mensalmente para receber aquela menstruação abençoada que você sabe que receberá em sua vida todo ou quase todo mês. Ouviu o que eu falei? Prepare-se para receber a sua menstruação abençoada. A menstruação, meninas, é vida. É saúde, é bênção. A menstruação é sua aliada. Ser feminina é uma bênção. Ser feminina é um presente de Deus. Experimente viver o melhor da sua vida a partir da reformulação do seu sistema de crenças. Eu trabalho por meio da minha mentoria, ajudando mulheres a reprogramarem o seu sistema de crenças, para que assim elas possam viver de forma sistêmica, ou seja, serem abundantes em todos os pilares da vida. E eu apresento na mentoria técnicas trazidas de novos estudos advindos da neurociência. A ciência que estuda o poder do cérebro, a ciência que estuda o funcionamento desse órgão tão extraordinário que interfere em todo o nosso corpo, ok? Eu convido você a fazer minha mentoria, mas acima de tudo eu convido você a pedir ajuda para mim, para outra pessoa, mas sempre a pessoa habilitada, a pessoa que pode te ajudar, a pessoa que tem as ferramentas certas. Pode ser um psicólogo, pode ser um livro, pode ser a minha mentoria, pode ser a mentoria de outra pessoa, pode ser o curso do Paulo Vieira, pode ser o curso da Júlia Saraiva, pode ser o curso da Camila Vieira, pode ser o curso do JJ, pode ser o curso do Wendel Carvalho, pode ser a minha mentoria de novo, aqui estou eu, mas lembre-se, para que você seja curado, você precisa primeiro reconhecer que precisa de ajuda. Questione-se, você está bem? Você se sente bem? Você acha que sente alegria em viver a vida? Que as emoções estão no seu controle? Ou você sente como se as emoções estivessem controlando você?
como você tem vivido a vida e como você tem se sentido perdido, sem propósito, sem direção, andando, caindo e não conseguindo levantar, recomeçando constantemente, não consegue dar uma guinada na vida, não consegue escolher bem a sua vida amorosa, homem escolhe mulher ruim, mulher escolhe homem com comportamento ruim. É assim que você está se sentindo, saiba que há uma solução para o seu problema. Saiba que você não precisa passar a vida assim, mas para isso você precisa reconhecer que precisa pedir ajuda. E quando você reconhecer que precisa pedir ajuda, você precisa pedir ajuda para as pessoas certas, ok? Não vá pedir ajuda para as pessoas que vão apenas ajudar você a se lamentar e não sair do lugar. Não é assim que funciona. Ok? Escolha as pessoas certas, escolha os lugares certos, escolha a minha mentoria ou outra mentoria, escolha ler um livro e agir conforme aquele livro está dizendo, leia ele no mínimo 3 vezes, conforme indica o Paulo Vieira, não leia ele só uma vez. Você vai ler, vai ficar lá no teu cognitivo, mas não vai trabalhar o teu emocional, não vai reprogramar a tua crença, não vai mudar o teu inconsciente, vai ficar apenas numa camada superficial. Leia 1, leia 2, leia 3, leia até entrar na tua mente, de modo que saia da tua mente e vá para o teu corpo, para a tua atitude, para a tua visão de vida. É assim que funciona. Você precisa escolher sair daquela zona que te deixa triste, parado, falido, ok? Eu te convido a viver o extraordinário, mas para isso você precisa querer viver o extraordinário. Está escrito na Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo gira em torno da fé. Se você não acreditar, se você nem sequer se permitir, não vai acontecer, ok? Eu te espero na minha mentoria. Se inscreve no meu canal no YouTube, porque esse vídeo vai estar no YouTube, então se inscreve no meu canal no YouTube para mais vídeo, para você ser notificado. Curta se você gostar do vídeo. Se você não gostar do vídeo, não curta. Reaja aqui, comente comigo, faça a sua pergunta. Se você fizer pergunta, deixar a pergunta no comentário, eu vou responder você. Tá? Eu vou responder você, eu vou interagir com você, eu vou fazer caixinha de pergunta para responder você no history do meu Instagram, ok? No history, não lembro mais, que legal, né? Então é isso, foi uma alegria imensa estar com vocês. Agora eu vou beber água, porque eu esqueci de trazer água aqui para eu ficar bebendo enquanto falo com vocês. Mulheres ou homens que vão assistir essa live, porque a mulher não precisa viver em conflito com o homem, nós somos um só, nós somos aliados, nós estamos nessa juntos, e eu peço que você sinta e se permita sentir o meu amor por você. Esse vídeo é para você, esse artigo que está na Conceitual 9 é para você, é para que você possa se sentir ajudada, é para que você perceba que existe solução para o seu problema e é para que você veja que é possível ter uma vida extraordinária, ok? Seja canal de bênção, compartilhe esse vídeo para o maior número de mulheres que você puder, mulheres que precisam ouvir, mocinhas que precisam aprender sobre menstruação, que está começando essa fase, não sabe nem por onde começar, tá bom? Eu espero vocês aqui no meu canal, eu espero vocês aqui no meu Instagram, eu espero vocês comigo nessa jornada rumo extraordinário, porque é uma jornada nossa, vocês moram no meu coração e são amados meus, ok? Um beijo enorme e até a próxima live, até o próximo vídeo.